Com novas condenações recebidas hoje, Sérgio Cabral e Adriana Anselmo já têm, juntos, penas de mais de 100 anos de prisão. Já falamos de quem saiu da prisão, agora vamos falar de quem pode entrar. O ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou que o deputado Paulo Maluf, do PP, comece a cumprir pena em regime fechado. Maluf foi condenado em maio a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro desviado aqui da Prefeitura de São Paulo na gestão dele entre 1993 e 1996. A sentença também determinou perda do mandato. Segundo o presidente Rodrigo Maia, a Câmara só vai se manifestar sobre o caso depois de oficialmente notificada da decisão de Fachin. E a defesa de Maluf disse que vai recorrer à presidência do Supremo. Se o governo já luta para pagar as contas do dia a dia, os chamados gastos correntes, como pensar em investimento para o futuro? O Brasil precisa de fôlego, principalmente em infraestrutura. Você acompanha agora a segunda reportagem de uma série sobre os entraves do país, elaborada pelo Jornal da Globo e por 3 instituições de ensino. Hoje é a vez de ouvir a Fundação Dom Cabral, que mapeou caminhos do Brasil e como transformá-los em riqueza. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, proibiu a polícia de levar investigados a depor contra a vontade, a chamada condução coercitiva. Foi uma decisão, assim como outras de Gilmar, contrária à forma de trabalhar da Operação Lava Jato. Nós vamos ao vivo a Brasília com o Júlio Mosquera. Júlio, boa noite. Acho que a gente pode começar pelos argumentos do ministro Gilmar. Boa noite, Renata. Boa noite. Recorrer da decisão do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que liberou o reajuste dos servidores públicos no ano que vem. Com as contas muito no vermelho e sem ter mais de onde cortar despesas, o governo insistirá na necessidade da reforma da Previdência. Já falamos de quem saiu da prisão, agora vamos falar de quem pode entrar. O ministro do Supremo, Edson Fachin, determinou que o deputado Paulo Maluf, do PP, comece a cumprir pena em regime fechado. Maluf foi condenado em maio a 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão por lavagem de dinheiro desviado aqui da Prefeitura de São Paulo na gestão dele entre 1993 e 1996. A sentença também determinou perda do mandato. Segundo o presidente Rodrigo Maia, a Câmara só vai se manifestar sobre o caso depois de oficialmente notificada da decisão de Fachin. E a defesa de Maluf disse que vai recorrer à presidência do Supremo. Esses últimos dias aí de trabalho em Brasília está sendo totalmente do judiciário. A gente também teve hoje a Justiça Federal em Brasília mandando soltar o doleiro Lúcio Funaro, operador de propinas do PMDB. Pois é, Renata, Funaro deixou a penitência. Imagina se o ano do judiciário demorasse mais um pouquinho para terminar. Júlio, muito obrigada pelas suas informações. Enquanto isso, em Curitiba, acabou o regime fechado para o maior dos empresários presos na Lava Jato, o ex-presidente e herdeiro do grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Foram 914 dias, a maior parte na carceragem da Polícia Federal. Marcelo foi preso no dia 19 de junho de 2015, na 14ª fase da Operação Lava Jato. Desde então, foram 2 condenações para ele. A primeira em março de 2016 e a segunda em junho deste ano, por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Como Marcelo fez acordo de delação premiada e pagou multa de 73 milhões de reais, ele conseguiu reduzir a pena de 31 anos para 10 anos. A primeira parte desses 10 anos terminou hoje. Depois de 2 anos e meio em regime fechado, Marcelo vai passar a primeira noite em casa, na Zona Sul de São Paulo. Brecht, que assim como a Camargo Corrêa, fechou acordos de leniência com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e admitiu formação de cartel com outras empreiteiras para atuar em obras viárias no estado de São Paulo. O esquema criminoso teria vigorado nos governos de José Serra, Alberto Goldman e Geraldo Alckmin, todos do PSDB, e de Cláudio Lembo, que na época era do PFL e hoje está no PSD. Registrando agora o que dizem os personagens dessa história. O ex-governador Alberto Goldman declarou que, se houve crime contra o estado de São Paulo, as investigações devem esclarecer tudo. O ex-governador e atual senador José Serra disse que considera importante que as investigações prossigam e esclareçam os fatos citados. Nós não conseguimos contato com o ex-governador Cláudio Lembo.
A defesa do ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, disse que o cliente nunca foi interlocutor entre empresa pública e as construtoras. Já a Dersa afirmou que é a maior interessada no andamento dessas investigações. A Odebrecht declarou que está colaborando com a Justiça. A Andrade Gutierrez, que está empenhada em corrigir qualquer erro ocorrido no passado. A Camargo Correia reiterou o seu compromisso com o acordo de leniência e disse que ele abriu caminho para ampliar as investigações e corrigir irregularidades. A Queiroz Galvão declarou que não comenta processos em andamento. OAS, Serveng e Mendes Júnior não se manifestaram e a CR Almeida não foi encontrada. Pela primeira vez, o prêmio eSports Brasil elegeu os destaques do esporte eletrônico. Em 2017, a modalidade se valorizou tanto no mercado que atraiu a atenção dos dois clubes de futebol com maior torcida no país. Ainda no Rio de Janeiro, 29 pessoas foram presas hoje por envolvimento com uma quadrilha de tráfico internacional de drogas que atuava no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. Em nota, a concessionária Rio Galeão disse que apoia as investigações e ações da PF e demais órgãos públicos para coibir atos ilícitos no Aeroporto Internacional Tom Jobim. A concessionária afirma que possui rigorosos processos de prevenção de ilícitos da Previdência. Aquela que foi proposta pelo presidente Maurício Macri na Argentina. Democrática, o Supremo se reuniu, o plenário, na última sessão do ano. Foi uma sessão quente, com o enfrentamento entre os ministros Gilmar e Luiz Roberto Barroso, enquanto a corte decidia qual deve ser a instância a cuidar dos investigados daqueles dois inquéritos relacionados ao presidente Temer e ao PMDB. Isso mesmo, Renata.